Hoje quem está aqui comigo é a Jaqueline Orodeski, fisioterapeuta e professora da Universidade do Contestado. Nós vamos conversar hoje um pouco sobre a fisioterapia no Covid. Todas as pessoas que contraem a doença acabam ficando com uma sequela. E a gente vai tratar sobre o assunto da importância da fisioterapia no tratamento pós-Covid. Seja bem-vinda, Jaqueline, tudo bem? Bom dia, Aline, tudo bem? Tranquilo. Muito obrigada pelo convite, para a apresentação dessa entrevista. Hoje a fisioterapia tem um papel muito importante dentro dessa reabilitação, desde o início da contaminação da doença até o final, de toda a reabilitação. Principalmente até em relação à questão preventiva, antes mesmo da doença acontecer, onde você tem que ter músculos fortes e que tudo isso vai favorecer na parte preventiva, para que mesmo que você seja contaminado, você possa ter um suporte melhor, Exatamente. E de início, para a gente poder entender o que a fisioterapia faz, conta um pouquinho para a gente como é esse tratamento com uma fisioterapeuta. Então, o tratamento da fisioterapia, ele vai entrar em toda a questão, desde a promoção de saúde, então ele vai trabalhar em todas as áreas, até mesmo na parte de reabilitação do Covid. Então, desde a parte inicial, onde precisamos fazer a suporte ventilatório desse paciente, muitas vezes por uma ventilação não invasiva, que é nada mais do que você fazer uma pressão de ar para favorecer a entrada desse ar, fazendo com que melhore a ventilação e a expansão desse pulmão, para poder, além de começa-se sempre a fisioterapia através de uma avaliação, Você vai avaliar quais as condições hemodinâmicas desse paciente, como ele chegou para você, qual é a condição. Então, varia de paciente para paciente. É Covid, mas não é uma receita de bolo. Ele precisa passar por um profissional para que a gente possa, então, trabalhar vendo as condições desse paciente. De acordo com a condição desse paciente, que a gente, depois da avaliação, a gente determina o suporte ventilatório, as condições, o que nós precisamos fazer, qual a técnica ideal, o que a gente precisa para melhorar tanto a parte ventilatória desse paciente, como também a parte pulmonar, ou como também a parte motora dele. Porque no Covid não é somente as questões respiratórias, principalmente o pós-Covid, a debilitação muscular que pode acontecer. Até mesmo eu ia te perguntar, se essas sequelas que ficam são somente pulmonares, mas não, são geral. Não, elas iniciam no primeiro momento, acomete principalmente a parte pulmonar, onde o fisioterapeuta atua desde o início, desde uma questão de ponto-socorro. No nosso pronto atendimento, nós temos profissional que é a fisioterapeuta Maria de Fátima, que trabalha diretamente no primeiro momento, assim como nós também temos no SUI, dentro do serviço de emergência, dentro do Hospital de Mafra, nós temos uma equipe de fisioterapeutas que também atuam na emergência nessa área. Então, hoje o fisioterapeuta, além de ele estar trabalhando na reabilitação final, ele também está já na parte de início o receber, Então, onde ele vai avaliar, vai ver as condições, ele vai optar quais as condições para melhor ventilar esse paciente, principalmente se vai para juntamente com a equipe multidisciplinar, principalmente o médico, vão decidir se vão fazer só a ventilação não invasiva ou vai ser entubado e, a partir disso, vai ser feito os parâmetros da ventilação
muitas vezes muita gente não sabe, mas quem dá os parâmetros de ventilação pulmonar dentro do respirador é o fisioterapeuta. Né? O fisioterapeuta dentro da UTI, ele tem um papel muito importante. Ele cuida de toda essa capacidade pulmonar e também da parte motora desse paciente. E o controle do respirador, porque o respirador não é só ligar. Para cada pessoa, você tem que escolher o PIP ideal, você tem que fazer qual a melhor condição. São feitos cálculos para depois você determinar o que você vai colocar de oxigênio, como você vai ventilar esse paciente. E isso a fisioterapia atua, né? A gente prepara, eu sou professora da universidade, a gente prepara o aluno já dentro da universidade para poder fazer esse trabalho dentro de unidades de terapia intensiva ou de emergência. É uma junção de profissionais que estão ali para atender e o fisioterapeuta tem feito um papel muito importante, né? Sim, e horas exaustivas de trabalho, né, que vem acontecendo porque não tem o Covid, a gente sabe que não tem horário, né? Então tem pacientes que chegam de madrugada, são pacientes que chegam e a fisioterapia está atuando diretamente, né, em plantões e fazendo todo esse trabalho. Então, vamos dizer que todo o trabalho é feito de uma equipe. Então, depende... eu falo sempre assim, que nenhum profissional ele é totalmente sozinho, ele precisa de uma equipe. E essa equipe, ela depende não só de profissionais da área da saúde, mas como profissionais que vêm desde a limpeza da copa. O meu trabalho só vai ser eficaz se eu ter um local limpo, eu tenho uma esterilização do material, eu tenho Então, ele vai muito além, né? A própria alimentação desse paciente. Então, tudo isso é importante nesse processo. Então, todos nós, profissionais, não só a fisioterapia, não só a enfermagem, não só o médico, todos nós fazemos parte de uma equipe, e essa equipe ela é fundamental para o trabalho para esse paciente com Covid. Então, assim, não se faz um profissional só, né? É uma doença que veio, nós tivemos que aprender muito com ela, né? Ainda temos muita coisa a aprender com ela também, né? É uma doença que tirou nós da zona de conforto, fez com que a gente buscasse cada vez mais prevenção e buscar coisas que eu vejo que a gente sempre falava, lavar a mão. Isso é uma coisa que já se fala em 1900 e muito, né? Que precisa a importância de lavar a mão, a importância de você ter um cuidado. E hoje esse é o principal ponto, né? O uso da parte preventiva, que é a hora que a gente vai utilizar a máscara, a hora que a gente vai cuidar com aonde você toca, principalmente lavar. O mais importante de tudo, estar com as mãos limpas, né? Para que você não possa... Então, o trabalho da físio começa desde o processo de prevenção, onde você vai orientar, por incrível que pareça, parece que é uma coisa assim que a gente está falando todo dia, a televisão, a mídia está aí, a rádio, a televisão, o jornal, está falando da importância da parte preventiva. Mas as pessoas ainda não se tocaram disso, né? Você não vê a utilização muito do álcool gel, que é uma coisa básica. O uso da máscara, tem muita gente utilizando a máscara de forma incorreta. A máscara normalmente está no nariz, né? Ao invés de estar abaixo do nariz. Às vezes a máscara está no pescoço. Então, são detalhes que fazem toda a diferença. E hoje, o Covid, eu tenho que pensar não só na minha prevenção, mas do outro. Eu tenho que pensar no outro.
né? Além de tudo, a questão de aglomeração e tudo mais é outro fator muito complicado. Mas a fisioterapia vem trabalhando desde a parte preventiva, de orientação, né? Que é de promoção de saúde. Aí depois ela passa a parte do Covid propriamente dito, onde a gente trabalha desde o início da ventilação pulmonar, depois a parte motora e, finalmente, na saída desse paciente do hospital, saída da reabilitação, é um trabalho tanto ambulatorial como domiciliar, né? Que acontece com um trabalho principalmente na área motora, pela debilidade muscular desse paciente. Né? E você tem tratado bastante pacientes nesses casos que te procuram justamente por conta dessas sequelas, em modo geral, né, que tiveram pós-Covid? Então, eu atuo não diretamente na linha de frente, apesar de ter uma supervisão de estágio, mas eu não estou na área do Covid propriamente dita, né? Eu tenho colegas que trabalham direto, mas eu estou trabalhando na parte de pós-Covid, né? Onde tem tanto debilidades respiratórias, né? Ainda o paciente sente, a gente fala, ele sente um cansaço intenso, ele sente uma fraqueza muscular muito intensa. Esse paciente, assim, às vezes uma quadra, o que era muito simples para ele fazer, às vezes são questões de pessoas como atletas, pessoas que corriam, pessoas que tinham independe das condições físicas, independente de vários fatores, né? Lógico, a comorbidade, a obesidade, a diabetes, a problemas cardíacos é muito mais complexo. Você tem, além dos problemas que você já tinha, né? Você ainda tem mais o Covid para você trabalhar. E o que está acontecendo muito é esse paciente ter uma fraqueza muscular muito grande. É uma fraqueza, inclusive, respiratória. Então, você vai ensinar desde o paciente a respirar melhorar nessa ventilação pulmonar, como também favorecer a questão muscular. Um trabalho de força, de resistência, um trabalho de alongamento, né? Ele é feito, então, há uma grande preocupação em voltar às condições de normalidade desse paciente. E tem diferença do tipo de tratamento, digamos, para uma pessoa que é mais jovem e uma pessoa que tem mais idade? Ou é trabalhado da mesma forma? Não é trabalhado da mesma forma. Todo paciente é único, independente de faixa etária, independente de comorbidade, independente. Primeira coisa, só inicia a fisioterapia a partir do momento de uma avaliação. Você determina para cada paciente o que realmente precisa, né? O que para algum paciente vai ser mais trabalhado a parte pulmonar, mas a maioria dos nossos pacientes COVID, eles já vem com o primeiro trabalho pulmonar. Mesmo o trabalho pulmonar, ele não é igual para cada paciente. Por isso que ele precisa uma boa avaliação, para que você possa determinar qual é o tipo de tratamento que você vai atuar dentro desse paciente. E teve algum caso, assim, já que você acompanhou, que você vivenciou mesmo com teus pacientes, que foi um caso bem crítico e você teve uma evolução ali? Como que foi? Conta pra gente. Então, já tive uma paciente que ficou 26 dias entubada, né? Ventilação não invasiva, ventilação invasiva. Esse paciente ficou mais uns 10 dias hospitalizado, fora a UTI. Então, esse paciente acabou chegando em casa ainda bastante debilitado, uma perda muito grande. Além chegou em oxigênio em casa.
chegou um paciente, ele chegou com dificuldade respiratória, muito cansaço, muita fadiga. E, além de tudo, esse paciente não conseguia nem... ele malmente sentava, né? Esse paciente acabou tendo bastante dificuldade. E hoje a reabilitação foi realizada, foi feito um trabalho muito bacana. Esse paciente hoje está tendo uma vida normal, né? Teve sequelas, teve, né? Mas dentro de tudo o quadro dele, hoje ele está voltando às atividades de vida diárias normais e está voltando ao trabalho, voltou a... né? Então, tudo isso favoreceu. Então, assim, às vezes a gente acha que o paciente na COVID não tem mais o que fazer. Não. Tem um trabalho, tem profissionais para trabalhar por trás de tudo isso, né? E precisa trabalhar desde a parte muscular. Existem situações que o paciente não senta, né? Era um paciente jovem, independente se ele... Às vezes, uma pessoa de 80 anos reage muito melhor do que um paciente com 23 anos, né? É um trabalho lento, né? Mas que com o tempo ali a pessoa vai ter que reaprender. Reabilitação mesmo, a reabilitação mesmo. Reaprender desde o caminhar, a respirar, um reaprender, enfim, né? De todas as funções, né? Para melhorar toda a questão hemodinâmica e cardiorrespiratória. E assim, a gente conseguiu entender bem o papel que a fisioterapia tem feito nesses casos. E também, de um modo geral, né, eu queria que você falasse qual é a importância da fisioterapia na vida das pessoas para tudo, né? Olha, não porque eu sou fisioterapeuta, né, e vejo, mas esse trabalho, muitas vezes a gente nem... muitos profissionais nem sabem nas áreas que a gente atua, né? Mas hoje nós estamos trabalhando em todas as áreas da medicina, né? Desde uma área de uroginecologia, que é onde a perda de urina, um trabalho de parte respiratória, que agora está bem alta, principalmente pela questão, infelizmente, pelo Covid. Paciente desde a reabilitação pós-trauma, reabilitação neurológica. Então, a gente vem trabalhando tanto a área pediátrica, a área de ortopedia, a parte de terapia intensiva. Então, a gente trabalha em várias áreas, em várias condições, né? Então, assim, nós temos aproximadamente, acho que, 13 áreas da área regulamentadas pelo CREFITO. E essas áreas ainda têm as técnicas específicas, né? Como a osteopatia, como técnicas voltadas ao próprio Pilates. Então, são técnicas, terapia manual. Então, além de ter as áreas da fisioterapia, que são normalmente ortopedia, traumatologia, saúde pública, porque hoje o fisioterapeuta atua diretamente na saúde pública. Então, ele também faz todo esse trabalho em todas elas, a questão, desde a parte da prevenção até a reabilitação completa. Então, o que a gente busca? O bem-estar desse paciente, a qualidade de vida, né? Melhorar a qualidade de vida desse paciente, trabalhar chegar o mais próximo daquilo que ele tinha antes da doença, né? Principalmente quando a gente está falando de Covid. Chegar, ter uma reabilitação para que ele tenha uma vida diária normal, o mais próximo, né? E é o que acontece. Muitos pacientes, eles tiveram Covid, mas hoje eles ficaram entubados, ficaram em condições precárias hemodinamicamente, né? Mas hoje voltaram à vida normal. Alguns pacientes ficam com sequelas, né? Irreversíveis, infelizmente, mas ainda assim a gente busca melhorar as condições para que esse paciente não venha a piorar,
essas condições e também para que ele ganhe, né? Pelo menos estabelecer ele, deixar ele o melhor possível, né? Você teria alguma dica para deixar, alguma mensagem final para a gente poder encerrar nossa entrevista, Jaque? Eu falo para vocês assim, primeiro, acima de tudo, prevenção, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa... mas, independente disso, a gente precisa voltar a nossa vida o mais próximo do normal, né? Mas como é que a gente vai conseguir isso? Cada um fazendo a sua parte e, através disso, uma questão de prevenção. Utilização de máscara. Eu vejo que a máscara, por exemplo, o pessoal diz, quando é que vai acabar isso? Né? Na minha opinião, em relação às máscaras, eu acho que vai ser um acessório que a gente vai utilizar, né? Porque se você pensar, lógico, nós estamos fazendo uma prevenção sobre o Covid, mas quantas doenças a gente previne, respiratórias principalmente, com a utilização de duas coisas muito simples: lavar as mãos e a utilização da máscara. Então, assim, cuide-se, né? Para que a gente não tenha que... para a gente evitar a mortalidade que está acontecendo. Infelizmente, estamos perdendo amigos, colegas, né, muito jovens, né, que muitas vezes a gente não sabe nem da onde, como se contaminou. Então, nada mais importante nesse momento que todo mundo se conscientizar e prevenir. Faça a sua parte. É isso, para me proteger, para proteger seu colega, para proteger a sua família, para proteger você mesmo, né? Então, cuide, para que a gente possa estar junto. Vocês não têm noção como eu tenho vontade de abraçar o mundo. Eu sempre fui de abraçar, mas agora a vontade de abraçar é muito grande. Para que a gente possa fazer isso, a gente depende inteiramente do meu trabalho, da minha prevenção para cuidar de você, para cuidar da sua família, para cuidar de cada um de nós, né? Para que a gente possa estar junto o mais próximo possível. Por favor, cuide-se. Exatamente. E muito obrigada, Jaqueline, por você ter aceitado o nosso convite e ter, acho que, esclarecido as dúvidas de muitas pessoas. Muito obrigada, Aline, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Ok? Obrigada. Essa entrevista você pode acompanhar no nosso site www.diarioderiomafra.com.br e também em nossas redes sociais.